Bom, vamos iniciar um novo tópico do nosso curso de Direito Tributário e agora a nossa análise se refere às causas de exclusão do crédito tributário. Nós vamos analisar a figura da isenção e também da anistia, né? Então já analisamos anteriormente as causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, as causas de extinção do crédito tributário e agora nós temos as causas de exclusão do crédito tributário. Vamos lá, vamos analisar o nosso primeiro slide sobre esse novo tópico. Acompanhe comigo. A exclusão do crédito tributário se dá por meio da isenção e da anistia. A exclusão do crédito tributário consiste na inviabilidade da sua constituição, ou seja, são situações em que, mesmo que ocorrido o fato gerador e a obrigação tributária, não haverá lançamento e, consequentemente, não haverá crédito tributário. Vejam que questão importante. Quando estudamos a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nós vimos que qual era a ocorrência? Nós tínhamos, portanto, um tributo que nascia com o fato gerador, mas que passava a se ter a constituição definitiva desse crédito tributário através do lançamento. Uma vez ocorrido o lançamento, algumas hipóteses poderiam suspender a exigibilidade do tributo pelo fisco, poderiam suspender a possibilidade de cobrança por parte do fisco. De outro lado, nós estudamos as causas extintivas do crédito tributário, onde, uma vez nascido o crédito, nós teríamos a sua extinção. Uma hipótese, por exemplo, é o pagamento. Só que agora vem à tona duas situações de exclusão do crédito tributário, através da anistia e também da isenção. Nos casos de exclusão do crédito tributário, muito embora o tributo nasça através do fato gerador, a obrigação tributária tenha surgido por força do fato gerador, não ocorrerá o lançamento, o tributo não terá a sua constituição definitiva. Vejam que ponto importante. Na suspensão da exigibilidade, o tributo nasceu, mas a cobrança foi suspensa por um dos motivos do artigo 151 do CTN. Na extinção, nós tivemos o início da vinda à tona do tributo com o fato gerador, o seu eventual lançamento e por alguns motivos nós nos deparamos com a extinção do crédito. Agora aqui, com relação à anistia e à isenção, nós teremos o início da obrigação tributária com o fato gerador, o nascimento do tributo acontecendo com o fato gerador. Só que nós nos deparamos com uma questão peculiar, que é a inexistência ou a impossibilidade do lançamento ou da constituição definitiva do crédito por força das duas situações que se referem à exclusão do crédito tributário, primeiro a anistia e, em sequência, a isenção. Vamos à frente com o próximo slide. O próximo slide diz que o poder de isentar ou anistiar é correlato ao poder de criar tributos ou exigir penalidades. Ou seja, da mesma maneira que eu crio um tributo ou exijo uma penalidade, eu posso isentar de tributo ou até mesmo anistiar da penalidade. Questão importante que surge aqui, ó. Nós nos deparamos com uma situação em que eu isento de um tributo e eu anistio de uma penalidade. Ou seja, estamos diante, portanto, de uma isenção ou anistia que estão correlatos ao poder de criar ou constituir um tributo. Desta maneira, a título exemplificativo, a União ela poderá instituir tributos federais e isentá-los.
Porque nós nos deparamos, portanto, que a competência para criar o tributo é uma competência da União e também quem poderá isentá-los também é a própria União. Logo, percebam que a matéria está intrinsecamente ligada com o tema competência. Ponto importante que nós já estudamos, que nós nos deparamos com entes tributantes, ou seja, aqueles que têm a competência para instituir um determinado tributo. Da mesma maneira que o ente tributante ele tem a competência para criar um tributo, para instituir uma penalidade, ele também tem a competência para anistiar uma determinada penalidade ou também simplesmente isentar de um determinado tributo. Ou seja, nós temos que, portanto, o Instituto da Anistia e da Isenção que compõem as causas de exclusão do crédito tributário estão intrinsecamente ligados à figura da competência tributária. Vamos à frente, próximo slide. O artigo 97 do CTN traz aqui uma condicionante. Qual é a condicionante? Tanto a isenção como a anistia, que são institutos de exclusão do crédito tributário, estão afetos à reserva legal. Ou seja, somente a lei pode estabelecer casos de exclusão do crédito tributário. O artigo 150, parágrafo 6º da Constituição Federal, exige lei específica para a concessão de anistia e isenção. O artigo 111, inciso 1 do CTN, exige a adoção de método literal de interpretação dos dispositivos que eventualmente versem sobre a exclusão do crédito tributário. Então, primeira coisa, o artigo 97 do CTN, ele diz que há necessidade que as causas de exclusão sejam instituídas por lei. Ou seja, nos deparamos, portanto, com o princípio da legalidade recaindo à exclusão. Já o artigo 150, parágrafo 6º da Constituição, traz o impacto que nós devemos ter a isenção e a anistia criadas por lei específica. E, por fim, nós temos o artigo 111 do CTN, que diz que os casos de isenção e anistia devem ser interpretados de modo literal. Ou seja, temos aqui 3 impactos importantes. Primeiro, artigo 97 dizendo que os casos de exclusão do crédito tributário devem obedecer à legalidade, ou seja, somente por lei nós teremos, portanto, a vinda à tona de casos de anistia e isenção. Segundo ponto, a Constituição Federal também expressa a dizer que há necessidade para casos de exclusão de crédito tributário que tenhamos uma lei específica. E o artigo 111 do CTN é bastante claro ao dizer que os casos de exclusão, anistia e isenção devem ser interpretados de maneira literal nos termos do texto constante no próprio CTN, portanto não podendo ter uma interpretação ampliativa, mas sim uma interpretação literal. Vamos à frente, próximo slide. O artigo 175, parágrafo único do CTN, explicita que, mesmo com a exclusão, não se dispensa o cumprimento das obrigações acessórias. Vejam, esse ponto é importantíssimo. Artigo 175, parágrafo único, diz que mesmo que tenhamos a exclusão, nós teremos a manutenção das obrigações acessórias. Qual é o recado que nos dá este artigo? Que a exclusão, portanto, ela alcança somente a obrigação tributária principal. Ou seja, quando nos deparamos com uma exclusão do crédito tributário, estamos falando do pagamento de um tributo. Ou seja, tivemos um tributo que nasceu
por força do fato gerador, mas que não será passível de lançamento e nem de constituição definitiva por uma das causas de exclusão que analisamos. Já mesmo se falando de causas de exclusão, da impossibilidade do lançamento, não se dispensa do cumprimento das obrigações acessórias. Obrigações essas que nós vimos que são consistentes no cumprimento do dever instrumental pelo sujeito passivo. Cumprimento do dever instrumental este caracterizado por um fazer ou não fazer no interesse da administração. O grande exemplo que eu sempre trago nas aulas, também trouxe já no nosso curso de Direito Tributário, diz respeito à declaração do imposto de renda, que é um dever instrumental, ou seja, muito embora eu tenha a obrigatoriedade de pagar o imposto de renda, que é uma obrigação tributária principal, eu também passarei a ter a obrigatoriedade de declarar o imposto de renda, caracterizando, portanto, tal situação como um dever instrumental. Vamos à frente caminhando nas causas de exclusão do crédito tributário. Acompanhe comigo o próximo slide. Eu trago agora, em alguns slides, os principais aspectos da anistia e da isenção. Nós vamos começar com a primeira análise, que são os principais aspectos da isenção. Neste momento, eu farei somente a leitura desses principais aspectos, porque nós vamos caminhar pela isenção e pela anistia. Primeiro ponto com relação à isenção. A isenção é causa de exclusão do crédito tributário. Então, temos a isenção caracterizada como uma causa de exclusão. Ela está disposta nos artigos 176 a 179 do Código Tributário Nacional. Nós vimos que, por força do artigo 97 do CTN, nós temos aqui que a isenção e a anistia dependem de lei, portanto, paira sobre as causas de exclusão do crédito tributário o princípio da legalidade. Mas não se trata de uma lei qualquer, se trata de uma lei específica nos termos do artigo 150, parágrafo 6º da Constituição Federal. Ou seja, nós temos uma isenção que é uma causa de exclusão do crédito tributário que deve vir por lei específica. E vindo à tona por lei específica a isenção, nós temos que ela é uma causa que inibe o lançamento tributário. Ou seja, muito embora o tributo tenha nascido com o fato gerador, não haverá a constituição definitiva através do lançamento. Desta maneira, a isenção é caracterizada pela dispensa no pagamento do tributo. Então temos uma isenção que é causa de exclusão do crédito tributário, que está disposta nos artigos 176 a 179 do CTN, que depende de lei, mas não é de qualquer lei, pois a Constituição Federal nos diz que demanda uma lei específica para termos a isenção, e que também, uma vez incidindo o instituto da isenção, nós teremos uma inibição do lançamento, dispensando o pagamento do tributo. Ainda nós temos algumas questões que envolvem a isenção. A isenção ainda, ela tem, uma vez incidindo, ela atinge a obrigação tributária principal, mas as obrigações tributárias acessórias, elas permanecerão. Qual é o motivo para a criação da isenção? É uma situação socioeconômica ou sociopolítica. Então, incidindo a isenção, ela incide sobre a obrigação tributária principal, mas as obrigações tributárias acessórias permanecerão. Agora, nós temos os principais aspectos da anistia, ou seja,
nós deixamos os principais aspectos da isenção de lado para cedermos aos principais aspectos da anistia. Assim como a isenção, a anistia também é causa de exclusão do crédito tributário. Só que esta nova causa, ela está disposta nos artigos 160 a 180, aliás, a 182 do CTN. Da mesma maneira que acontece com a isenção, a anistia também depende de lei, mas não é de qualquer lei, é uma lei específica conforme preceitua a Constituição Federal no artigo 150, parágrafo 6º. Da mesma maneira que o lançamento, ou melhor, que a isenção, ela inibe o lançamento tributário, a anistia também inibe o lançamento tributário. Só que qual é o impacto? Lá na isenção, nós temos a dispensa do tributo. Aqui, na anistia, nós temos a dispensa de uma multa ou a dispensa de uma penalidade. Ou seja, retornando dois slides, nós chegamos à conclusão, então, que a isenção ela está intrinsecamente ligada ao tributo, enquanto a anistia está intrinsecamente ligada a uma multa ou uma penalidade. Para nós trazermos, então, os últimos impactos das principais características da anistia, nós temos que, em relação à anistia, também ela impacta somente a obrigação principal, permanecendo, portanto, as obrigações acessórias. Já o motivo para a instituição da anistia difere da instituição da isenção, que era sociopolítico ou socioeconômico. Na anistia, nós temos aqui o motivo para a instituição, é a retirada da situação de impontualidade do inadimplente da obrigação. Ou seja, tivemos aqui 4 slides relevantes. Por quê? Foram slides que trouxeram para nós as principais características entre anistia e isenção. Nós vimos as principais divisões entre eles. A partir desse momento, nós passaremos então a estudar especificamente cada um dos institutos, seja da anistia, seja da isenção. Então vamos analisar especificamente os institutos da anistia e da isenção dentro do Código Tributário Nacional. O que nós fizemos até agora? Nós analisamos os principais aspectos, as principais características da isenção e da anistia e quero lembrá-los que a isenção está ligada a um tributo, já a anistia está ligada a uma penalidade, à aplicação de uma multa. Então agora nós vamos fazer o quê? Vamos analisar a anistia e a isenção dentro do Código Tributário Nacional. Acompanhe comigo, vamos lá. O artigo 175 do CTN traz para nós as causas de exclusão do crédito tributário, mais precisamente a isenção e a anistia. E o que diz o artigo 175? Acompanhe comigo. Excluem o crédito tributário, inciso 1, a isenção. Inciso 2, a anistia. Nós vimos então que este primeiro, isenção, está ligado efetivamente a um tributo. De maneira diferente, a anistia, nós estamos diante da análise de uma penalidade. Bom, mas o parágrafo único ele continua dizendo o seguinte: a exclusão do crédito tributário não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias dependentes da obrigação principal. Ou seja, uma questão que eu já havia trazido quando fizemos o comparativo das situações ou características principais da anistia e da isenção é que
a exclusão do crédito tributário que está ligado a uma obrigação principal não enseja a exclusão ou a dispensa do cumprimento da obrigação acessória. Então, nós estamos diante de uma isenção e de uma anistia que estão ligados diretamente à obrigação principal. A obrigação acessória, portanto, permanecerá. Só que agora continua o CTN, nós vamos caminhar alguns slides, porque nós temos os artigos que compõem a isenção e a anistia dentro do CTN que merecem ser analisados. Até porque, para aqueles que estão prestando concursos públicos ou exame da Ordem dos Advogados do Brasil, sabem que a análise da letra da lei é importante, principalmente nas primeiras fases. Então, temos lá, artigo 176. A isenção, e lembrem, quando eu falo sobre isenção, eu estou ligando com a dispensa de tributo. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei, que especifique as condições e requisitos para a sua concessão, os tributos a que se aplica e, sendo o caso, o prazo de sua duração. Vejam novamente que a isenção está ligada aos tributos. O parágrafo único, ele nos diz que a isenção pode ser restrita a determinada região do território da entidade tributante em função de condições a ele peculiares. Aqui eu quero citar um exemplo para que fique mais claro. Quando nós falamos em isenção, a isenção ela traz, portanto, uma característica de dispensa de pagamento de um tributo. Só que esta isenção ela pode ter um contexto geral, ou seja, uma isenção que envolve todos os contribuintes do país, ou ela pode ter uma característica de uma isenção regional. Para que fique claro com um caráter exemplificativo para você que me assiste, vamos pegar como exemplo um imposto federal que incide sobre produtos industrializados, que é o caso do IPI. Nós temos exemplos diversos no dia a dia que o IPI ele detém algumas situações de isenção estabelecidas, como por exemplo, quantas vezes não ouvimos falar sobre a isenção de IPI para a linha branca? Ou, eventualmente, quando ouvimos falar sobre a isenção de IPI que afeta aos portadores de deficiência ou aqueles que possuem, na realidade, a análise de pessoas especiais, portanto, Ou seja, percebam que nós temos uma isenção estabelecida para o Brasil todo. No entanto, nós temos isenções que são regionais. E aqui eu trago um exemplo típico, que é a isenção de IPI que paira sobre a Zona Franca de Manaus. Ou seja, nós temos uma isenção, uma dispensa de pagamento de um tributo federal, mas que é regionalmente analisado, ou seja, o caso típico da Zona Franca de Manaus. Vamos continuando a nossa análise do CTN, acompanhe comigo. Agora nós temos o artigo 177 versando sobre isenção. E o artigo 177 fala o seguinte, que salvo se a lei dispuser em contrário, a não ser que a lei traga uma forma diversa de interpretação, a isenção ela não se estende às taxas, contribuições de melhoria e tributos instituídos posteriormente à sua concessão. Então, regra, nós temos pelo artigo 177 que a isenção não é extensiva às taxas e às contribuições de melhoria e nem a tributos instituídos posteriormente à instituição ou concessão da isenção. No entanto, é importante nós termos em mente que a regra de não ser ou de não se estender é uma regra estabelecida pelo 177 que pode ser mitigada caso tenhamos uma lei que traga uma previsão contrária.
O próximo slide nos traz o artigo 179 do Código Tributário Nacional. E o artigo 179, ele divide, ou ele traz aqui para nós uma análise de uma isenção que tem o caráter de geral, que é importante para o nosso estudo. Vamos entender o artigo 179. A isenção, quando não é concedida em caráter geral, ela é efetivada em cada caso por despacho da autoridade administrativa em requerimento com o qual o interessado faça prova das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para o contrato, em lei ou contrato para a sua concessão. Então vejam, nós temos duas situações, ou uma isenção geral, que é estabelecida para vários contribuintes ou para todos os contribuintes, que tem uma amplitude, como o próprio nome diz, geral, ou nós temos uma isenção específica, onde a isenção específica ela deve ser concedida através de despacho fundamentado da autoridade competente, lembrando que para que se tenha a concessão desta isenção, há necessidade que o sujeito passivo ele pleiteie, portanto, este benefício e ele tem ainda que provar as condições que o levem à isenção. É muito comum nós nos depararmos com uma isenção específica concedida no caso de IPTU. Muitas vezes determinadas pessoas que possuem a idade acima de uma faixa estabelecida pela lei do município serão isentas de IPTU. Só que para tal há necessidade de um requerimento com a comprovação dos requisitos. E uma vez existindo um despacho da autoridade administrativa competente, nós nos depararemos com a isenção. Feita essa análise, próximo slide, acompanhe comigo. Agora nós deixamos a isenção de lado e nós temos a anistia. Lembrando que a anistia ela não está ligada mais a tributo. A anistia está ligada à aplicação de penalidades. Então, o que diz o artigo 180 do Código Tributário Nacional sobre anistia? A anistia abrange exclusivamente as infrações cometidas anteriormente à vigência da lei que a concede. Então vejam, primeiro ponto, nós teremos a anistia sendo concedida exclusivamente a infrações que foram cometidas antes da vigência da lei que a concedeu, não se aplicando, número 1, aos atos qualificados em lei como crimes e contravenções, e aos que, mesmo sem essa qualificação, sejam praticados com dolo ou simulação pelo sujeito passivo, ou por terceiro ou em benefício daquele. 2. Salvo disposição em contrário, as infrações resultantes de conluio entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas. Então, retornando novamente, nós temos uma anistia que está ligada à imposição de penalidades, que ela se aplica somente no caso de infrações cometidas antes da vigência da lei que as concedeu. Lembrando que no caso do inciso 1 e inciso de número 2 do artigo 180, nós não temos a aplicabilidade, portanto. Próximo slide, ele divide a anistia no artigo 181 em uma anistia em caráter geral e segundo em uma anistia limitada. Como fica a análise dessas anistias? Então, a primeira anistia pode ser concedida em geral, ou seja, uma anistia concedida a todos os contribuintes ou sujeitos passivos que se encaixarem na regra. Ou uma anistia limitada, específica, em relação a quê? As infrações da legislação relativa a determinado tributo, as infrações
punidas com penalidades pecuniárias até determinado montante, conjugadas ou não com penalidades de outra natureza, e também limitadas a determinada região do território da entidade tributante em função de condições a ela peculiares. Ainda a letra B, limitada também sob condição do pagamento de tributo no prazo fixado pela lei que a conceder, ou cuja fixação seja atribuída pela mesma lei à autoridade administrativa. Vamos voltar lá então para o 181. O artigo 181, então, ele divide a isenção, ou a anistia, aliás, em duas espécies. Uma anistia geral e uma anistia limitada. Nós vimos que, enquanto a isenção está ligada à dispensa de um tributo, a anistia está ligada à dispensa de uma penalidade, muitas vezes aplicada em decorrência do descumprimento de uma obrigação. E esta anistia, pelo artigo 181 do CTN, ela pode ser uma anistia geral ou pode ser uma anistia limitada. Nós vimos que no artigo 181 nós temos a figura da anistia geral, ou seja, uma anistia concedida a várias pessoas, ou eventualmente uma anistia aplicada genericamente, e temos uma anistia limitada, às quatro alíneas do inciso 2 do artigo 181. Ou seja, temos a causa de exclusão do crédito tributário anistia, que pode ser uma anistia geral ou uma anistia limitada. Vamos à frente para finalizarmos o estudo da anistia. Então, o artigo 181 nós já analisamos e chegamos aqui no último slide da anistia, que é a análise do artigo 182. O 182 diz que a anistia, quando não concedida em caráter geral, é efetivada em cada caso por despacho da autoridade administrativa, em requerimento com a qual o interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão. Então, o último slide ele relata, portanto, é composto pelo artigo 182, e tal artigo diz que, quando a anistia não for concedida em caráter geral, ou seja, quando ela for concedida de modo limitado, haverá, portanto, a sua concessão feita através de despacho da autoridade administrativa. Mas, para tal, o sujeito passivo deve ter apresentado um requerimento provando as condições de enquadramento na anistia limitada. Desta maneira, meus caros, encerramos aqui a análise das causas de exclusão do crédito tributário e aguardo você no próximo bloco para analisarmos mais institutos importantes de direito tributário.